Olá, turma do 7º ano, sejam muito bem-vindos. Aqui é a professora Shirley Botelho, do Componente de História, e convido vocês a darem uma olhada aqui comigo no nosso objeto de conhecimento. A aula de número 1 tem como objeto de conhecimento a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história, e o detalhamento, conceito de modernidade. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então vamos falar sobre modernidade. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou deixar duas questões para vocês aí refletirem um pouquinho. O que é moderno? E o que você entende por modernidade? Provavelmente o que deve vir à cabeça de vocês é algo que é novo, algo tecnológico, não é isso? Mas na história, quando a gente fala de modernidade, nós estamos nos referindo a um período histórico, período esse que foi muito importante, pois ele traz mudanças significativas na estrutura social, política, econômica e cultural da Europa Ocidental a partir do século XV. Então, observem bastante, prestem bastante atenção nessa aula, que nós vamos introduzi-los a esse conceito de modernidade na história. Vamos lá. Então, temos aqui o conceito de modernidade na história, refere-se a um período de transformações profundas e significativas que ocorreram na transição da Idade Média para a Idade Moderna, aproximadamente entre os séculos XV e XVIII. Esse período é caracterizado por mudanças em várias esferas da sociedade, incluindo aspectos culturais, políticos, econômicos e científicos. Então, os intelectuais desse período, eles vão considerar que no período anterior da Idade Média, a sociedade europeia estava imbuída num pensamento atrasado. Então, eles vão buscar modernizar esse pensamento, modernizar a política e vários outros aspectos da sociedade, trazendo, assim, uma nova era. Mas para a gente entender melhor e situar esse período histórico, porque quando eu falo de modernidade na história, estou falando de um período histórico, certo? Para situá-lo melhor na cabecinha de vocês, eu trouxe aqui a linha do tempo tradicional da história. Lembrando que essa linha do tempo, ela é uma linha do tempo que reflete os principais acontecimentos da Europa. Ela é uma linha do tempo eurocêntrica, certo? Então, temos alguns questionamentos em relação a essa linha do tempo, mas é ela que é utilizada para trazer esses dados históricos para a gente. Então, é uma linha que ela é dividida em 5 períodos históricos. Nós vamos ter, vou botar aqui na tela para vocês, para a gente visualizar melhor. Nós temos aqui a pré-história, que inicia ali a partir do surgimento do homem moderno, né? E vai até mais ou menos 4.000 antes de Cristo, com o surgimento da escrita. Então, segundo essa divisão, nós vamos ter a Idade Antiga, que inicia nesse período e vai até o século XV, com a queda do Império Romano. Certo? Então, nós temos, a partir do século V até o século XV, a Idade Média, que finaliza com a queda de Constantinopla pelos turco-otomanos, que é o marco inicial da Idade Moderna, que vai até o século XVIII, com o início da Revolução Francesa em 1789, que aí inicia um novo período histórico, que é a Idade Contemporânea. Então, o que nós vamos ver ao longo dessa aula são os acontecimentos que ocorreram nesse período aqui, na Idade Moderna, um período com pouco mais de 300 anos, onde muita coisa mudou
na Europa Ocidental. Então, a modernidade ela pode ser caracterizada como um conjunto amplo de transformações nas estruturas sociais do Ocidente, resultante de um processo prolongado de racionalização da vida. E segundo o historiador Jacques Le Goff, a modernidade ela é intrinsecamente ligada ao pensamento ocidental, representando um processo de racionalização que permeia as esferas econômica, política e cultural. Então, percebam que nós temos uma mudança de pensamento que vai resultar em mudanças significativas em várias outras esferas sociais, ok? Então, vamos observar agora algumas dessas mudanças, alguns eventos que a gente vai chamar de marcos da modernidade, certo? Acontecimentos que vão marcar profundamente esse período. E a gente traz aqui para vocês o primeiro deles, que é a burguesia. O desenvolvimento comercial, ele proporcionou o surgimento e o fortalecimento de um novo grupo social, de uma nova classe social, que é conhecida como a burguesia, que é formado por comerciantes, banqueiros e artesãos. E para representar essa classe social aqui, nós trouxemos a pintura, né? O cambista e a sua mulher, que retrata a burguesia europeia. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, por que esse é um marco importante da modernidade? A burguesia, ela vai surgir ainda no final ali da Idade Média, ela surge com a formação dos burgos, das feiras. Então, nós temos esse grupo que vai trabalhar com o comércio. Lembrando que durante o período medieval, a sociedade ela era composta por servos, por nobres e pelo clero, que eram membros da igreja. E era uma sociedade amonetária, onde não havia essa relação de trocas com moedas, mas a burguesia vai surgir e ela vai passar a reivindicar o seu status na sociedade, o seu papel político, já que ela não possuía esse privilégio. Então, a burguesia ela vai começar a financiar os pensadores, financiar intelectuais, financiar a realeza, a nobreza, para beneficiar os seus interesses. Por isso que ela é considerada como um marco muito importante, certo? O desenvolvimento da burguesia, dessa nova classe social, vai ser fundamental para os eventos posteriores da modernidade. E aí a gente traz o renascimento cultural também como um marco significativo desse período. Então, esse período ele representou uma significativa mudança cultural, artística, científica e filosófica. Ele foi caracterizado por um ressurgimento do interesse nas artes, na literatura, na filosofia, ciência, história e outras áreas do conhecimento. O Renascimento ele foi inspirado pelos princípios da antiguidade clássica que haviam sido negligenciados durante a Idade Média. Então, esses intelectuais eles vão observar um hiato entre a antiguidade, a Idade Antiga, a Idade Moderna e a Idade Média e a Idade Moderna. Então, durante o período medieval, todo aquele conhecimento filosófico, aquele conhecimento que primava pelo pensamento racional, ele foi deixado de lado, uma vez que a religiosidade ela vai tomar conta de várias esferas da sociedade. Então, essas pessoas, esses intelectuais, esses artistas da era moderna, eles vão procurar resgatar o pensamento da antiguidade clássica, que primava pela filosofia, que vai primar pela história e várias outras áreas do conhecimento. E essa mudança de pensamento, ela traz um ponto de inflexão fundamental, porque a partir de então, as pessoas elas vão começar a questionar as estruturas daquela sociedade. Elas não vão mais aceitar apenas as respostas que a igreja dava ao que acontecia no mundo. Então, assim, se está chovendo, por que está chovendo? Durante o período medieval se diria, está chovendo
porque Deus quer. Mas essas pessoas, eles vão começar a questionar, não, existe um fenômeno natural, eu quero entender por que está chovendo. Então, eles vão buscar trazer outras respostas para as perguntas da sociedade. E é uma mudança que vai influenciar não só nessa questão ideológica, na questão política, mas aqui, sobretudo, aqui na questão cultural. E isso é muito importante, porque a partir do momento que se muda esse pensamento cultural, as pessoas começam a enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu trago para vocês aqui duas imagens. Uma imagem que representa o período medieval, que foi construída, elaborada no século XIV, e uma imagem da era moderna. Vamos observar. Então, temos aqui uma pintura religiosa de 1308, a têmpera sobre madeira. E temos a criação de Adão, de Michelangelo, do século XVI. Vocês conseguem observar? Vamos dar uma olhadinha com bastante atenção nessas duas imagens e a gente percebe diferenças, né, gritantes entre as duas abordagens artísticas. Na imagem do período medieval do século XIV, nós temos aqui a Maria sentada com Jesus ao centro, né, da imagem e rodeada por anjos, não é isso? Então, vocês observem que nesse período não havia uma preocupação com a realidade, né? É uma imagem que ela não tem movimento, é uma imagem plana, que não tem muita profundidade, certo? E ela está imbuída totalmente de um caráter religioso. Já na imagem seguinte, nós temos aqui a criação de Adão do século XVI, já carregada com toda a influência do renascimento cultural, com toda a influência da antiguidade clássica. A gente observa uma imagem de Adão segurando ali, né, encostando os dedos no dedo de Deus. Então, o que a gente observa nessa imagem? A gente observa a questão da profundidade, nós observamos a questão anatômica, que vai ser muito valorizada nas obras desse período, e o homem, né? O humanismo, ele vai influenciar bastante essas obras, porque agora o homem ele vai ser representado de forma mais realística, com mais destaque. Então, a gente percebe assim uma mudança significativa que o renascimento cultural vai trazer sobre essas obras e, consequentemente, mudar a visão de mundo da população europeia, da sociedade. Outro marco muito importante desse período é a formação dos estados nacionais. A gente observa aqui que o surgimento dos estados nacionais modernos ele foi acompanhado por uma busca pela unificação territorial e cultural. Lembrando que durante o período medieval, a sociedade, a Europa, ela era dividida em feudos. Então, cada nobre tinha o seu feudo, onde ele aplicava a sua lei, onde ele aplicava a sua moeda, ele vai aplicar os seus costumes, né? Então, no período moderno, vai haver uma unificação territorial e cultural para que esses estados se fortaleçam. Então, os monarcas, muitas vezes, apoiados pela burguesia, eles buscaram consolidar seus territórios e fortalecer a autoridade central. Então, o objetivo aqui é centralizar toda a administração desses estados na pessoa de um rei, de um chefe só. E por que eles vão ser apoiados pela burguesia? A burguesia, ela lida com o comércio, ela vai lidar com essa troca de moedas, com o câmbio. E os burgueses, durante o final ali da Idade Média, eles sofriam muito com essa questão de cada feudo ter uma taxa, ter uma moeda diferente. Então, por isso, eles vão apoiar um único rei que consiga estabelecer um território unificado, politicamente, economicamente e culturalmente. Então, perceba que nós estamos vendo os anseios da burguesia sendo atendidos durante a Era Moderna. Então, isso vai envolver
a superação de estruturas feudais descentralizadas que caracterizavam a Idade Média. Então, a gente supera aquele cenário descentralizado, onde cada nobre ele administrava o seu feudo de acordo com a sua conveniência. Agora não. Agora se apoia um rei forte, com uma autoridade, para que ele estabeleça regras unificadas para todo aquele território. E é assim que a gente vai construir a formação desses estados nacionais modernos. Consequentemente, esse rei ele vai precisar de autoridade, e de uma autoridade absoluta, incontestável. E é aí que a gente vai ver surgir o absolutismo, que é um sistema político que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, marcando uma significativa mudança nas estruturas de governo da época. Então, ele vai ser caracterizado pelo poder centralizado nas mãos do monarca. Nesse regime político, não havia nenhuma legislação, nenhuma carta magna, nenhum parlamento que limitasse o poder do rei. Ele vai poder governar sem que ninguém possa contestar essa autoridade. E para isso, você elaboradas teorias, vai ter a teoria do direito divino do rei. Essa teoria ela é muito importante, porque apesar das questões que vão envolver algumas críticas à Igreja Católica, ela ainda predomina no pensamento. Então, vocês observem que, apesar da arte, ela vai envolver mais a questão da humanidade, colocar o homem em primeiro plano, mas ainda existe influência religiosa, só mudando um pouquinho a perspectiva dessas obras. Então, essa questão da religiosidade vai ser muito importante para fundamentar a autoridade do rei, já que é Deus que coloca aquele rei sob um governo, administrando o governo, a população não pode contestar a autoridade de Deus sobre o absolutismo do rei. E aí eu trago para vocês aqui a visita, né, do rei, que ele representa o absolutismo monárquico na Europa. Então, nós temos entrando aqui no nosso estúdio, nós vamos ver na nossa aula o rei Luís XVI, que esse rei que é considerado, né, o grande símbolo do absolutismo moderno. A gente observa aqui que pela indumentária, pela coroa, tudo nele é diferenciado, é para destacar a imagem pomposa, a autoridade dele. Durante o reinado de Luís XVI, ele vai governar com esse poder absoluto, com poder inquestionável, vai tornar a nobreza da França ainda mais rica, e tem uma frase que simboliza muito esse período, que é atribuída ao rei Luís XVI, que é o Estado sou eu. Então, ele representa, ele personifica o poder do Estado na sua figura. Então, é muito importante essa questão política para trazer uma certa ordem, unificação política para a Europa Ocidental, certo? E a gente vai observar agora um pouquinho da questão econômica. Como é que esses reis eles vão conseguir manter o seu reinado de forma impositiva e, com isso, eles vão acabar conquistando uma quantia enorme de moedas através de um novo sistema político que vai vir com as grandes navegações. Então, temos aqui esse mapa, o Teatro do Globo Terrestre, de Abraão Ortélio. Ele foi produzido no final ali do século XVI, em 1570. Esse é o primeiro mapa que vai trazer o continente americano, né, atrelado a esse mapa mundi, porque até então o que se conhecia do mundo era ali parte da Ásia, Europa, a África. Então, nós temos o primeiro mapa que vai documentar a América. E isso vai ser possível a partir das grandes navegações, que também é um marco muito importante da era moderna.
Então, nós temos aqui as grandes navegações, elas foram uma série de expedições marítimas que ocorreram entre os séculos XV e XVI. Elas foram impulsionadas por nações europeias, principalmente por Portugal e Espanha, que deram início, né? Foram as primeiras nações a se lançarem ao mar. Com qual objetivo, professora? Estamos aqui, em busca de caminhos alternativos para alcançar as riquezas da Ásia e contornar o monopólio do comércio exercido pelos árabes. Então, o que vai acontecer aqui? A partir das cruzadas, vão ser abertas rotas comerciais, onde os produtos asiáticos eles vão começar a entrar na Europa e vão ser produtos muito apreciados, muito consumidos. Só que em determinado momento, o local por onde passavam as embarcações europeias em busca desses produtos, ele vai ser fechado. Então, eles precisam encontrar rotas alternativas para contornar esse bloqueio, a fim de chegar até esses produtos, já que tinham um alto valor lucrativo na Europa. E aí a gente vai ver surgir o mercantilismo, que é o sistema político que vai vigorar durante a Idade Moderna, que vai auxiliar os reis a manterem os seus cofres cada vez mais cheios. Então, a gente tem aqui as duas primeiras nações que se lançam primeiro aos mares, né, em busca dessas rotas. Portugal, ele vai desbravar, ele vai sair pioneiro nesse processo, seguido da Espanha, e depois outras nações também vão se lançar nesse empreendimento. As grandes navegações, elas são muito importantes, porque é a partir delas que vão se ter contato com outro continente, né, com a América, e vai se dar início, então, à colonização da América pelos portugueses. Então, é um fato muito importante, um marco da modernidade. Agora vamos falar um pouquinho de religião? Vamos lá? Vocês lembram que ao longo da aula a gente vem mencionando como a superação dessas questões religiosas, elas vão abrir caminho para uma nova forma de pensar o mundo, certo? Inclusive para contestar a autoridade da igreja. E aí a gente vai ver surgir um movimento conhecido como Reforma Protestante. Então, temos aqui a reforma, que foi um movimento religioso que desencadeou profundas transformações na Igreja Católica e na sociedade europeia a partir do século XVI. Então, ali no início do século XVI, nós vamos ver surgir a figura de Martinho Lutero. Então, inicialmente, ela foi liderada por Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica. Então, nós vamos ter aqui um membro da igreja que vai passar a questionar algumas práticas da Igreja Católica. Observando aqui o nosso texto, nós temos que a reforma ela vai contestar as práticas e doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica, desafiando a autoridade papal e dando origem a uma diversidade de correntes protestantes. Então, Martinho Lutero ele dá o pontapé inicial, ele vai afixar na porta de uma igreja lá na Alemanha as suas 95 teses, onde ele vai pontuar ali, né, 95 questões contra a Igreja Católica. Dentre elas, a principal era a venda de indulgências. O que são indulgências, professora? A indulgência ela é o perdão. Então, a Igreja Católica, o Papa, então, ele estava construindo uma grande basílica, ele queria arrecadar dinheiro e pensou que essa ideia de cobrar dos seus fiéis para que eles conseguissem perdão pelos seus pecados fosse interessante para a construção da igreja, para a igreja acabar angariando mais fundos. Então, a gente vai ter esse ponto de crítica muito importante que vai desencadear um cisma na Igreja Católica, né? Um racha na igreja, porque a partir desse movimento
Outros reformadores também vão contestar. A gente vai ter o Henrique VIII na Inglaterra, que vai contestar a autoridade papal. Nós vamos ter Calvino e vários outros reformadores que também vão criticar a igreja e fundar novas denominações. Então, a partir desse momento, a Europa não vai ter somente a Igreja Católica, mas terão outras igrejas também cristãs, mas igrejas protestantes. Essa é uma mudança muito importante também para a burguesia. Olha ela aí de novo, a burguesia, porque a Igreja Católica, ela condenava a luxúria, ela condenava a usura, essa acumulação de bens. Ela pregava para que os seus fiéis fossem humildes, eles fossem pobres, que não deveriam ter essa ambição por riqueza. E a burguesia não, a burguesia ela trabalha com esse lucro, ela trabalha com a troca de moedas, ela vai trabalhar com o câmbio. Então a burguesia ela está ficando cada vez mais rica e a Igreja Católica condena essa prática. Então eles vão acabar financiando também essas novas denominações, esses reformadores. Por quê? Porque ela acaba abrindo espaço para o estilo de vida da burguesia. Por isso ela é fundamental nesse processo da modernidade, nessa ruptura com a Igreja Católica, trazendo novas igrejas da cristandade, certo? Outro marco fundamental da modernidade que a gente observa é o Iluminismo, que foi um movimento intelectual que floresceu principalmente nos séculos 17 e 18 na Europa. O Iluminismo marcou uma era de transformação no pensamento, nas artes e na política. Esse movimento ele enfatizava a razão, a ciência, a liberdade individual e o progresso como instrumentos para a melhoria da sociedade e do governo. Então, esse movimento intelectual, ele valorizou a razão, a ciência, a liberdade individual, e ele vai apresentar pensadores como Voltaire, Rousseau, Locke, que defendiam o uso do conhecimento para melhorar a sociedade e o governo, questionando o absolutismo e promovendo ideias como direitos humanos e democracia. Então, esse movimento ele vai ser fundamental para o início do fim do absolutismo, porque ele vai questionar essa autoridade central do rei e vai abrir caminho para novos pensamentos. E, inclusive, ele vai influenciar a Revolução Francesa, que também é um marco da modernidade. Vocês lembram lá no início da aula que a gente falou? O que marca o início e o fim da história moderna? A gente tem como marco inicial a conquista de Constantinopla e como marco final a Revolução Francesa, que foi um processo revolucionário ocorrido entre 1789 e 1799 na França. Ele foi impulsionado por uma série de fatores, incluindo desigualdades sociais, econômicas e políticas, além da insatisfação generalizada com o regime monárquico. Então, a Revolução Francesa ela é um marco histórico impulsionado por desigualdades sociais, a crise econômica pela qual a França passava naquele período sob o regime absolutista do rei Luís XVI, a insatisfação com esse regime político, com esse absolutismo, e as pessoas inspiradas pelas ideias iluministas, elas acabaram derrubando a monarquia e proclamando direitos universais, o que iniciou a era das revoluções liberais, né? Então a gente vai ter a França nesse período, era uma sociedade estamentária, uma sociedade onde a sociedade ela era dividida em estamentos. Então nós vamos ter na base da sociedade o terceiro estado, que é representado ali por servos, por camponeses, representado por trabalhadores urbanos e pela burguesia. E vocês lembram que a burguesia, ao longo desse período, ela vai crescer bastante economicamente, mas apesar de ser
tão rica quanto alguns nobres, eles não vão ter direitos políticos e vão passar a reivindicá-los. Então, nós temos ali nessa base o terceiro estado, e no topo da pirâmide nós vamos ter o primeiro estado, que é o clero, que são membros da igreja, e o segundo estado, que é a nobreza. O primeiro e o segundo estado, eles vão representar cerca de 2% da população, e o terceiro estado, cerca de 2 a 3, e o terceiro estado, cerca de 97% da população. Então, nós temos uma grande maioria de pessoas que vão sustentar a vida de luxo do primeiro e do segundo estado, do clero e da burguesia. Então, eles vão pagar toda a carga tributária da França. E é contra isso, contra essa desigualdade, que eles vão trazer essa revolução e derrubar a monarquia absolutista na França, certo? Então, nós observamos ao longo dessa aula os eventos que vão marcar o período que a gente conhece como modernidade, como a história moderna, que vai do século XV até ali o século XVIII. Muito bem, então, finalizamos assim a nossa aula e até a próxima.